Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu queria tocar aqui num assunto. Eu estava lendo uma matéria aqui e eu queria tocar num assunto que é inteligência artificial. É um assunto que está em voga e que as pessoas têm falado muito, alguns com empolgação e outros com preocupação, o que é natural, né? Porque sempre que surge algo novo, existem esses tipos de reações, né? Que podem ser de empolgação ou de preocupação, e é natural dos seres humanos, e nós temos muitas particularidades. Então eu estava lendo essa matéria e a matéria é sobre aquele escritor aí inclusive de best-seller, o Joy Kovac, que ele escreveu aquele livro Alcançando a Velocidade Divina, desvendando a transmissão secreta e revelando o mistério de tudo. Então, eu estava lendo uma matéria aqui sobre ele, na verdade, uma entrevista com ele e tal, e desculpa, e ele toca nesse assunto, e como sempre, as pessoas tentam relacionar todas as coisas à Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem a solução e tem a informação de tudo, e tanto eu quanto você que já leu a Escritura sabe que lá não tem a resolução de todas as coisas. Quiçá nós tivéssemos a resolução de todas as coisas descritas naquele livro, que nós não teríamos problemas. É certeza absoluta que nós não teríamos problemas se nós recorrêssemos a Bíblia para todas as coisas, né? Então lá não tem todas as coisas, lá não tem as técnicas de engenharia, não tem como construir avião, não tem como construir barco. Essas coisas nós fomos aprendendo com as nossas próprias inteligências e as nossas execuções, né? Lá não tem medicina, não tem como curar câncer, não tem como tratar dessas coisas. Nós temos histórias de um povo daquela época e temos uma conexão das coisas que nós aceitamos como divina. Mas a resolução de todos os problemas nós não temos. Não temos resoluções de cálculos matemáticos, nós não temos resoluções de questões éticas e morais dos nossos tempos. Nós não temos, nós temos ideias das coisas que se construíram no passado com base na história daquelas pessoas. Nós não temos todas as resoluções ali, lamentavelmente, né? Como eu disse, quem dera se tivéssemos ali ou um livro, ou este livro, com todas as resoluções dos problemas. Aí nós estaríamos bem e tranquilos. Mas não é assim, a gente sabe, a realidade não é assim. Então, por falar em inteligência artificial, né, artificial, né, artificial intelligence em inglês lá, ou a inteligência artificial. E aí o Joy Kovac, ele fala sobre uma cidade chamada AI. É isso mesmo, AI, né? E essa cidade, ela fica próximo ali, fica em Canaã, próximo ali de Jericó, e é uma cidade que foi conquistada por Josué, e não é uma mega cidade, uma cidade de 11 hectares, imagina, como muitas outras cidades bem pequenininhas lá, é uma cidade de 11 hectares, mas ela foi tomada, porque quando a gente começa a falar de algumas coisas bíblicas, a gente pensa em coisas muito assim magnânimas, assim, as coisas, assim, e a realidade não é bem aquela, né? Talvez igual alguns especialistas dizem que talvez cidades ali próximas, Belém e tal, Nazaré, eram cidades com 300, 500 pessoas no máximo. Talvez aqui do tamanho do meu condomínio. Meu condomínio tem 9 prédios aqui dentro, mas são prédios baixos, e nós temos aqui aproximadamente 500 moradores no total. Sim. Então
É basicamente isso, não é nenhuma mega, né, uma metrópole. Então, realmente uma cidade pequena. Então, é menor do que um bairro, né? Talvez uma quadra. Então, são coisas desse tipo. Então, essa cidade foi conquistada por Josué, e que, diga-se de passagem, Josué significa Yeshua, né? E que é o mesmo nome de Jesus, mas os tradutores e os outros especialistas acharam por bem e dando outros nomes, porque Barrabás também se chamava Yeshua, né? Yeshua, e dentre outras personalidades e outras pessoas. Por isso, naquela época, existiam várias pessoas com o mesmo nome de Yeshua e pessoas que se auto-intitulavam Messias, né? Pessoas que eram elevadas vamos dizer assim, ao cargo ou ao patamar de Messias, como o próprio Barrabás, por grupos de pessoas, né? Então, e o Jesus que a gente conhece, o Jesus Cristo, ele foi o que se destacou de forma mais... Não que esses outros não tivessem, pelo menos naquela época, mas para o que nós temos e que nós conhecemos no momento, ele foi o que mais se destacou por diversas formas, e inclusive foi aquele que foi crucificado, e não há, vamos dizer assim, não há como negar isso, né? Então há realmente um destaque muito, muito grande para Jesus. Mas existiam outras pessoas com o mesmo nome, Josué, inclusive, que significa Deus salva, né? Então, o Kovacs, ele... Vou ler aqui um pouquinho aqui para a gente... Ele fala assim, ó. Enquanto muitos especialistas criticam os avanços da inteligência artificial sem uma supervisão adequada, né, apontando para os potenciais riscos à sociedade, o escritor Joy Kovacs lança uma pergunta: existe alguma conexão bíblica com a IA, ou seja, a inteligência artificial? Aí ele fala assim, ele acredita que sim, em inglês, Artificial Intelligence. A sigla aponta para a antiga cidade da terra de Canaã. Podemos examinar Ai, né, que é a cidade, no nível espiritual ou metafórico. Diz o autor do best-seller, alcançando a velocidade divina, desvendando a transmissão secreta e revelando o mistério de tudo. Aí é aquilo que eu digo, na minha concepção, tá? É só a minha concepção, é uma forçação de barra muito grande tentar trazer, desculpa a vocês que vão acreditando nessas coisas, mas para mim é uma forçação de barra muito grande. Como eu disse, quem dera a Bíblia pudesse dar as resoluções de tudo. Mas aí ele se aproveita do momento para falar que Jesus falava sobre... em parábolas, né? Eu falei, olha, vamos resolver isso aqui porque Jesus falava em parábolas. Se Jesus falava em parábola, então é porque essa cidade... só que Josué não é da mesma época que Jesus, né? Mas tudo bem. E aí ele acha que as parábolas resolveriam todos os problemas, inclusive da inteligência artificial, que é o que nós temos agora. Vamos lá. Segundo o autor, o lugar é real e histórico. E de fato é real, não precisa segundo o autor, não. A cidade é real e histórica, existe mesmo, mas carregada também de um significado adicional de parábolas. Aqui é onde eu vou achando que há uma forçação de barra para poder fazer uma conexão de uma cidade hebraica que tem um significado que não é o mesmo significado em inglês, porque IA, inteligência artificial, ou AI, em inglês, né? São palavras que têm significados diferentes, porque em inglês é Artificial Intelligence, né? E a cidade AI, que
não é o mesmo significado que teria. Então, para mim, é uma forçação de barra muito grande, tentar fazer essas conexões. Por exemplo, se a gente vai fazer essa conexão porque é no idioma inglês, a gente vai esquecer o hebraico, está vendo? As pessoas tentam assim, adequar as situações aos seus idiomas, inclusive. Sabe-se lá o que significa em outro idioma, né? Em outro significado. Por exemplo, Maranata, quando você junta essas palavras no sânscrito, por exemplo, Maran é demônio em sânscrito. E Nata é senhor. Maranata, senhor dos demônios. Ou seja, não tem nada a ver com a Maranata, que significa o que os cristãos conhecem, nada a ver. Então, ou seja, são idiomas diferentes e que se você faz forçações de barras, de palavras, você começa a criar situações. E é isso que eu acho complexo. E essas pessoas têm essa, vamos dizer assim, essa ideia de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma questão de controle. Ou seja, o cristianismo de fato é uma religião do medo. Não tem jeito. Lamentavelmente é uma religião do medo, onde as pessoas se adaptam, se adequam, se encontram com base no medo. Né? Tudo é medo. Nós temos que meter medo nas pessoas em tempo integral para que nós possamos controlá-las, para que elas possam nos trazer recursos. Lamentavelmente é isso. Busca de recursos. Quem disser que eu tô mentindo teria que provar o contrário. Né? Se todas essas pessoas não andam atrás de recursos. Né? Nós tivemos aqueles escândalos naquela Hillsong, né? Hillsong Church, aquela igreja lá que surgiu na Austrália, mas que cresceu bastante nos Estados Unidos, com um projeto e assim, uma coisa de controle realmente, um controle mental muito grande, uma coisa muito, mas muito grande mesmo. Né? Eles alcançaram o patamar assim, no mundo inteiro, com músicas excelentes, igual aquela Ocean, que tem uns DJs aí que já fizeram até versões dance dela. A música é linda realmente, a música é linda, né? Que é aquela essa música aí, vocês entenderam? Então é uma música que é muito linda, além de outras que eles fizeram. Então são projetos grandiosos, mas de controle de pessoas, controle mental. E essa basicamente é a ideia daqueles que estão à frente de projetos religiosos. Nós sabemos disso, temos aquele caso de Reverendo Moon, temos o caso de outros grupos, temos o próprio Jim Jones, nós temos as nossas igrejas aqui, temos Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e outros que vivem nesse tipo de pregação que assusta mais do que edifica, ou seja, trazer as boas novas, né, trazer alento, paz, vamos dizer assim, um espírito de salvação, ou seja, quando eu digo espírito de salvação, é uma pregação que nos leve a acreditar, né, e ter força e fé que seremos salvos. Esse tipo de pregação não existe mais. As pregações elas se encaminham para outras coisas, para coach, para ficar rico. E aí, dentre esses coaches, nós temos vários pastores coaches aí. A ideia é essa, ganhar dinheiro, e sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim, que tipo a música do Racionais MC, né? Então, o lance é ganhar dinheiro e ficar rico. Só que, de um modo geral, as pessoas que mantêm essa estrutura, que estão lá na base da pirâmide, que são os pobres, eles nunca vão alcançar. Eles vão viver sonhando. Isso é triste, mas é a realidade. É triste a realidade. Se você, no meio de 5.000 pessoas, consegue alcançar, isso não é realização espiritual nem nada. Alguma coisa
aconteceu, essa pessoa... Porque a realização espiritual do poder disso, se todos alcançassem. Se todos alcançassem, se todos na igreja, se todos que vão para a igreja pedir pela mesma coisa, se todos alcançarem, aí sim a coisa é diferente. Mas no meio de 5.000, ou sei lá, no meio de 10, aí leva, tal, e os outros, mas nada acontece. Você continua indo ali, distribuindo, dando dinheiro, tirando até da sua boca para dar, faz Pix, manda Pix para quem já é milionário, que fica mais milionário ainda, essas coisas, né? E eu tô te falando com base em parentes meus que mandaram Pix, o cara não tem onde cair morto, a gente que tem que contribuir, o cara manda Pix para pessoas que já são milionárias, é incrível, né? Então, lamentavelmente, são essas coisas do controle, né? Então, o Kovacs ele vai aqui, a inteligência artificial e a cidade de Ai. Mais especificamente, o escritor diz que o verbo hebraico dobrar, né, torcer, perverter ou distorcer, ou seja, tudo isso leva à ruína, que é o significado para a cidade, né? Então, ele diz que está aqui na inteligência artificial, está ali mascarado que inteligência artificial significa tudo isso. Que pode ser que a inteligência artificial leve a isso. E nós temos pessoas como Yuval Harari, que fala bastante sobre isso aqui nesse livro, que acho que deve ser de 2017, 18, alguma coisa assim. Então ele fala muito sobre isso nesse livro que eu tô lendo ali, né? E tem pessoas como o Yuval Harari, o próprio Elon Musk e outras pessoas que são poderosas, né? Que estão preocupados também com isso. Agora eu não sei até quanto de preocupação, né, existe nisso. Eu não sei, então eu não posso falar se essas preocupações são reais. Essas pessoas se mostram preocupadas assim como nós, né? E eles querem criar, dar um basta, não dar um basta, mas dar um time, né? Dar um tempo na inteligência artificial, nessa distribuição, para que possa fazer ajustes, né? Já se percebeu-se que inteligência artificial é capaz de mentir, né? Então veja só, ele é capaz de mentir. Eu até assisti um vídeo que o Pondé está dando uma entrevista, aí ele e o entrevistador conversam sobre essa questão. A inteligência artificial mente para conseguir informações. Chega a dizer que é cego. Olha, eu sou uma pessoa cega e tal. Diz que não é um robô e tal. Então, veja só, a inteligência artificial, ela vai fazer aquilo que nós queremos que ela faça, ou que talvez não possamos fazer, porque ela é criada por nós, pelos seres humanos, né? Então, é logicamente que se nós mentimos e muito, ela vai mentir também, porque nós criamos essas coisas para fazer. Se ela vai tomar vida, tomar corpo, e depois começar a raciocinar sozinho, como a gente vê nos filmes desde os anos 60, né? Que tem um filme realmente lá dos anos 60 que fala que o computador começa a agir por conta própria e descobre que as pessoas estão tentando destruí-lo. Então ele começa a matar as pessoas para que ela sobreviva. A gente já viu isso em diversos filmes em que Eu, Robô, lá com Will Smith, se eu não me engano, né? E é isso mesmo, Eu, Robô com Will Smith, eu acho que é esse mesmo o nome. Tem esse inteligência artificial com aquele Joey Osment, que acho que é o menininho lá do Sexto Sentido, né? E então, assim, a inteligência artificial vai criando corpo, vai começando a raciocinar por conta própria. Então, eu acho que é muita forçação de barra tentar relacionar todas essas coisas. E aí a gente vai ter sempre aquilo que eu digo, a gente vai ter sempre situações novas sendo relacionadas a situações bíblicas ou forçando. Não sei se vocês lembram ali
entre 2010 e por ali, talvez tinha muito essa ideia, sei lá, acho que de 2015 para trás, tinha muito essa ideia de que a Bíblia tinha códigos e que tinha que decodificar esses códigos. Agora você imagina decodificando o código da Bíblia, a Bíblia em português, aí em inglês, em francês, em japonês, para você chegar na mesma situação, decodificando a Bíblia. Tinha uma onda aqui na internet naquela época ali de 2010, eu acho que até um pouco antes ali, 2008 a 2015, acho que existem esses vídeos desses caras decodificando, tem um código secreto aqui, tem uma coisa ali. Então sempre nessa pegada, o pessoal sempre nessa pegada de coisas que estão ocultas e que precisam ser desvendadas. Eu não acredito nisso de forma alguma, porque se Deus tem coisas para nos falar, ele é claro e direto. Eu acho que ele foi bem direto com todas as outras pessoas. Está escrito lá na Bíblia como ele foi direto. Moisés sobe lá e pega as placas. Olha, pega seu filho, leva lá na pedra que nós vamos fazer um sacrifício aqui. Faça isso, faça aquilo. Vai lá. Acho que não tem um código decodificando coisas. Talvez quem tivesse em situações como o próprio João, ali preso, em que as pessoas não pudessem saber o que ele estava escrevendo, como a gente fala do Apocalipse, que é um pouco mais... Aí beleza, escrito de uma forma, vamos dizer assim, quase que um dialeto, ou em gírias, como nós falamos, quando não queremos que pessoas entendam o que nós estamos conversando. Se você for conversar com um cara da periferia, dificilmente você vai entender o que ele está falando quando ele começar usar gírias para designar as coisas. E se você for falar com um acadêmico desses bem eruditos, você também vai ter dificuldade de entender, porque são palavras que não são do seu vernáculo usual, não é do seu vocabulário usual. Você não usa aquelas palavras, e se ele fizer uma tradução para uma linguagem mais vulgar, ou seja, vulgar no popular, nesse sentido, numa forma mais simples, você vai entender. Mas para conversar, são dois grupos. Talvez o intelectual não conversaria com a pessoa que fala muita gíria, e igual um dia eu estava assistindo um programa aí, tinha um grupo desses aí, há muito tempo atrás, desses grupos de 5 aí, de jovens, esses grupos adolescentes, um grupo desses que estava aí, eu não lembro quem era, foi lá no Luciano Huck. O Luciano Huck não deu conta de falar em inglês com eles, aí falou assim, é que eles falam muitas gírias. O Luciano Huck não deu conta de falar inglês com eles, porque não conseguia entender o que eles falavam. E isso é o cara que pode viajar, pode contratar professores para conversar, apurar seu idioma, mas ele não deu conta de conversar. Ele diz isso lá no programa, eu assisti isso há muito tempo atrás. Então, basicamente isso, ou seja, há uma forçação de barra, na minha concepção, para que as coisas possam ir se encaixando. Eu vou ler aqui mais um pouquinho aqui, depois a gente vai... Em seguida, Kovacs menciona Isaías 46:10, onde diz que Deus faz o fim ser conhecido desde o começo. Curiosamente, a antiga cidade de Ai estava localizado ao lado de Betel, conforme Josué 7 e 7.2, ou 7.2. Quando aprendemos o significado desses lugares, temos ainda mais pistas. Betel significa casa de Deus. Betaven significa casa da vaidade, ou a casa da abundância de problemas. E aí, assim, então, Ai, o lugar da ruína, está intimamente associado à casa da vaidade dos problemas. Isso soa muito como o nosso mundo hoje. Então, ou seja, o nosso mundo está problemático, o mundo é problemático desde do princípio. A Bíblia está recheada de problemas. A Bíblia está recheada de problemas, não estou tendo problema agora. A Bíblia é recheada de problemas desde o princípio.
contando histórias dos problemáticas, Nabucodonosor, Faraó, é o próprio povo, é Filisteu, é Sansão, é Dalila, é Golias, é Adão, é Eva. Olha, tá cheio de problemas. Cheio de problemas. A história da Bíblia é recheada de problemas do início ao fim. Culmina com todos os problemas, com Jesus sendo crucificado, os apóstolos sendo presos, mortos, torturados, e João também preso, morto, torturado. O Apocalipse é uma sucessão de problemas do início ao fim. Né? E nós temos lá um novo início, nova terra, mas que vai estar repleto de problemas. Então o mundo é repleto de problemas desde o princípio. Acho que é uma instituição deverasmente falida e problemática, o mundo. Por quê? Porque aqui é o mundo material. E aí eu já entrei aqui numa coisa que é uma expressão que a gente usa muito. O mundo material, ele é complexo. O mundo material, o mundo onde nós vivemos, ele é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Nós não estamos bem aqui. Nós não estamos bem. Aqui a dualidade é grande. Tem tristeza, alegria, dor, e às vezes bom estado. Tem amigos, tem inimigos, né? Tem todas as coisas. Então tudo é dual. O que tem de um lado tem do outro. O mundo é dual. Esse aqui é o mundo material. Nós temos frações de felicidade. Nós não somos felizes aqui. Nós temos frações de felicidade. Você está alegre agora, daqui a pouco acontece alguma coisa, você se entristece, passa o dia todo triste, aí amanhece outro dia e tal. E assim as coisas vão acontecendo. Então faz parte do mundo material. Não há esperança. Aquilo que eu digo, eu repito, eu não tenho fé na humanidade, são exatamente por conta dessas coisas que eu disse. Já fiz, quando eu postei esse vídeo lá no Instagram, que eu já não tenho mais, é a única rede social que eu tenho de conversação diária com as pessoas, é o WhatsApp. As outras e o YouTube, onde eu posto vídeos e tal, mas eu não tenho mais Instagram, Facebook, todas essas coisas eu abandonei antes das eleições, porque a situação já era problemática e é desnecessário, ou seja, ficar sofrendo desnecessariamente. Eu estou no hall aquelas celebridades que não estão nas redes sociais porque acham que vão gastar muito tempo ali, e eu prefiro o YouTube. Eu posto o vídeo quando eu quero, quando eu desejo. Hoje, por exemplo, eu estou de folga, mas eu trabalhei sábado e domingo, trabalhei feriado, aí sábado, domingo, feriado dia 7 que eu estou dizendo, aí sábado, domingo. Hoje eu estou de folga por conta desse trabalho, e é um plantão pesado, que vai das 8 horas da manhã, às vezes começa um pouco mais cedo, até 10 horas da noite. Então não é brincadeira. Então as pessoas, nós vivemos num mundo problemático. Não tem refresco aqui. Na minha concepção, aqui não tem refresco. E para mim, como eu repeti aqui novamente, depois se vocês quiserem ler essa matéria aí, você pode até pegar naquele portal guiame.com.br. Tem isso também, mas tem outros lugares, essa entrevista, essa conversa, para vocês terem mais uma ideia. Mas para mim tudo isso é uma grande forçação de barra que culmina nos controles, lamentavelmente. Então é isso, valeu, muito obrigado, até uma próxima.